Pastor Leonardo tem formação muito ampla na área de história, na área de teologia, bioética, tem escrito vários livros. Além desses 2 que nós temos aqui, há outros livros que você pode encontrar, alguns, por enquanto, apenas em inglês, mas se você procurar por aí, você encontra material dele. Além disso, o pastor Leonardo publica uma newsletter, um artigo todo mês, no site chamado The Vatican Files, os arquivos do Vaticano. Muito interessante, tem lá um monte de artigos ao longo dos anos, em que você vai ler tudo sobre o romanismo, e sempre lidando com questões atuais, do ponto de vista bíblico. Pastor Leonardo veio com sua esposa Valéria, que está aí em algum cantinho. Valéria está por aí? Está lá com a Annelise. Oi, Valéria. Great to have you here. Thank you for coming. Valéria veio acompanhando o Leonardo e estão conosco aí, nos agraciando com sua amável companhia. Quero convidá-lo então, pastor. Please come forward and we'll head to our first lecture. E vamos à nossa primeira palestra. Well, thank you very much, Emilio, and thank you all, brothers and sisters. Obrigado, Emílio. E obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs. It is a great privilege for me to be with you tonight. É um grande privilégio para mim estar com vocês nesta noite. I wish I could speak Brazilian Portuguese Eu queria ser capaz de falar português brasileiro. in order to be able to get rid of Emilio. No, in the sense of a translator. Para poder me livrar do Emílio. Claro, no sentido de um tradutor. I can switch into Italian, so in order to prove Emilio's skills in languages. Se vocês quiserem, eu posso mudar e falar em italiano para ver se o Emílio fala mesmo italiano, que nem ele diz por aí. But it's so good to be with you tonight. Mas é tão bom estar com vocês nessa noite. I want to read a passage from Scripture, Eu quero ler uma passagem das Escrituras and then we will get into the talk I am willing to give you. Então, depois vamos entrar no assunto de nossa palestra. The passage from Scripture comes from the second letter of Paul to the Corinthians, Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, chapter 10, verses 3 to 5. capítulo 3, versos 3 a 5. You can read it in Portuguese. Yeah, 10, 3 to 5. Vou ler em português. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Our battle is not against flesh and blood. Nossa batalha não é contra carne ou sangue. Our battle is not against Roman Catholics. A nossa batalha não é contra os católicos We romanos. love them. Nós os amamos. We want to be friends. Queremos ser amigos. We want to talk and live in peace with all of our neighbors, including Catholics. Queremos conversar e viver em paz com todos os nossos vizinhos, inclusive os católicos. However, there is a fight to be fought, Entretanto, há uma batalha a ser and it's the lutada. fight of the gospel, É a luta do evangelho. addressing not people as such, Não tanto lidando com as pessoas assim, but addressing the deep thoughts that drive their lives. mas lidando com os pensamentos profundos que lideram suas vidas. And as we will see, Catholicism is a great world in which people live in. O catolicismo, como veremos, é uma grande cosmovisão, é um mundo no qual as pessoas vivem. And this system, Roman Catholic system, is not committed to Scripture alone. E esse sistema, o catolicismo romano, não está comprometido apenas com a Escritura. And it is not committed to Christ alone Ele não as a mediator and savior. E não está comprometido com Cristo somente como mediador e salvador. And so it is a structure of thought that is away from the gospel, distant from the gospel, at times against the gospel. É um pensamento estrutural que está longe do evangelho, à parte do evangelho e às vezes até mesmo contrário ao evangelho. So when we were talking about Catholicism, we're not painting a bleak picture of people. Quando nós falamos sobre o catolicismo, não estamos com isso querendo pintar um quadro horroroso das pessoas. The Bible tells us that we need to be loving people. A Bíblia nos diz que devemos ser pessoas amorosas. But at the same time, we have to be clear that when we deal with Catholicism, we're dealing with something different than the gospel. Mas ao mesmo tempo temos que ser claros que quando estamos lidando com o catolicismo, estamos lidando com algo diferente do que é o evangelho.
The title of tonight's talk is the following: O título da fala desta noite é o seguinte: Same words, different worlds. Mesmas palavras, universos distintos. Why is Roman Catholicism different from the gospel? Por que o catolicismo romano é diferente do evangelho? And I will divide my talk in 3 parts. Eu vou dividir minha fala em 3 partes. First of all, I will try to state the case why there are same words but different worlds. No primeiro ponto, eu vou tentar explicar e fazer o meu ponto de por que são as mesmas palavras, mas universos totalmente distintos. Secondly, I will try to bring and make examples on how that works. No segundo ponto, eu vou trazer alguns exemplos de como isso acontece, como isso funciona. And thirdly, I will try to get deeper into the problem of Catholicism. What is the root, the heart of the problem? E depois eu vou tentar entrar mais fundo no catolicismo e qual é o problema, qual é o coração do problema. And then we will have a time for a couple of or 3 questions for you to ask if you want to. E depois vamos ter um tempo aí para 2 ou 3 perguntas, se vocês quiserem fazê-las. So, same words, different worlds. Então, mesmas palavras, universos distintos. If I say the word football in Brasilia, Se eu falar a palavra futebol em Brasília, what do people understand? o que as pessoas entendem? Football. Futebol. Now, if tonight I take a flight and go to, say, Atlanta, Georgia, US, Mas se hoje eu pegar um voo e for, sei lá, para Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, and I get out of the airport eu saio do aeroporto and I begin to talk to someone about football, e eu começo a conversar com alguém sobre futebol. what does he understand? O que ele entende? Yeah, and okay. The word is the same, A palavra é a mesma, but people understand it very differently. mas as pessoas entendem muito diferentemente. If you say pizza Se você, in Naples, Italy, se você disser pizza em Nápoles, na Itália, oh, that's very fixed, that's a very precise type of food. isso quer dizer algo muito fixo, muito preciso, um tipo de comida muito bem definido. Crunchy, Ele é crocante. yeah, crocante. Tomato. Tomate. It's Italian too. Crocante. Crocante, why didn't say crocante? Can we? No, keep on in English. Tomato and mozzarella cheese. Queijo, mussarela e tomate. That's pizza. Isso é pizza. Não It's a inventa. given. It's a given. You cannot change it. Não It's tenta set. mudar. Isso é pizza. Now you go to say Chicago again, the U.S. Nothing against Americans, but you know. Mas se você for para Chicago, assim, de novo, Estados Unidos, nada contra os americanos, por Oh, favor. and you say pizza, and they understand this Se você falar pizza, eles vão entender um negócio. spongy Uma coisa type of bread, esponjosa, um and pão they esponjoso, assim. They put on top all kinds of food, Eles põem em toppings cima todo tipo de cobertura de acompanhamento. that make Napolitan people crazy. Isso enlouquece os napolitanos. That is not pizza, Isso não é pizza. but the word is the same. Mas a palavra é a mesma. The meaning is different. O significado é diferente. Now, if we translate this problem, this issue into religious language, Claro, se você trouxer esse problema para a linguagem religiosa, when we enter the Catholic world, quando entramos no mundo católico, we understand that most of the words that they use are the same words that we use. temos de entender que muitas das palavras que eles usam são as mesmas que nós usamos. Think of if you go to a mass service, Por exemplo, se você for a uma missa, you'll be hearing words such as God, você vai ouvir palavras como Deus, Jesus, Jesus, the Holy Spirit, o Espírito Santo, the church, a igreja, salvation, salvação, baptism, batismo, the Eucharist, a Eucaristia, and sin, pecado, the cross, a cruz, faith, fé, grace, graça, forgiveness. perdão. Oh, they're all there. São a mesma coisa, são todas as palavras. So what's the problem? The conference is over. Então, qual o problema? Fechou a conferência, acabou aqui. The words are almost the same. There are few words that are typically Roman Catholic. As palavras são quase todas as mesmas, tem algumas que são típicas católico-romanas. Transubstantiation. Transubstanciação.
the change of nature of the bread and the wine, when the priest consecrates the bread and the wine, there is a change of nature, transubstantiation. A mudança de substância, de essência que acontece no pão e no vinho quando eles são erguidos pelo padre, pelo sacerdote, aquilo é transubstanciado em outra coisa. That's a typical Roman Catholic word. Essa é uma palavra tipicamente católico-romana. Or think of the word immaculate conception of Mary. Ou a expressão concepção imaculada de Maria. The idea that Mary was preserved from original sin since conception. A ideia de que Maria foi preservada do pecado original desde a concepção. This is a very peculiar Roman Catholic word. Essa é uma expressão muito peculiar do romanismo. And since today is the 15th of August, E hoje, sendo 15 de agosto, the Catholic world has a festivity dedicated to the bodily assumption of Mary. hoje sendo 15 de agosto, o mundo católico tem uma festa, uma celebração acerca da assunção corporal de Maria. The idea that as soon as she died, she was taken body and soul to the heavenly glory. A ideia de que assim que morreu, ela foi levada, corpo e alma, para a glória celeste. That's again a typical Roman Catholic word that you would not encounter in Protestant circles. De novo, essas palavras são tipicamente católico-romanas, essas você não vai encontrar nos círculos protestantes. But for the most part, the language, the words are overlapping, are practically the same. Mas na maioria há sobreposição, as palavras são praticamente as mesmas. 15 years ago, there was an American historian, Mark Knoll, who wrote a book entitled Is the Reformation Over? 15 anos atrás, um historiador norte-americano chamado Mark Knoll escreveu um livro chamado Será que chegou ao fim a Reforma? And he went through the reading of the Catechism of the Catholic Church, the summary of Catholic teachings and practices in a book. E ele leu todo o catecismo da Igreja Católica Romana, que é um resumo das crenças e práticas romanas em um único livro. And if you read the Catechism from cover to cover, E se você lê o catecismo de capa a capa, you encounter all of these common words. God, the Trinity, the Son, Jesus, the Spirit, faith, salvation, and so on and so forth. você vai encontrar todas essas palavras: Deus, Jesus, Espírito Santo, salvação, Escritura, fé, essas palavras estão lá. And at a superficial reading, Mark Knoll argued, well, most of the things that I read in the Catechism are in alignment with basic, standard Christian evangelical teaching. O Mark Knoll falou: puxa vida, grande parte das coisas que eu leio ali no catecismo estão de acordo com o cristianismo evangélico básico, padrão, com as coisas que eu creio. Because many words are there. Porque muitas palavras estão lá. Most words are there. A maioria das palavras está lá. However, Entretanto, he reread the Catechism, ele releu o catecismo, trying to go deeper than just reading phonetically, ele tentou ir mais fundo do que simplesmente ler foneticamente, but trying to understand the meaning, the connections, the significance, the system, the framework. tentando entender o significado, as conexões, o funcionamento interno, a estrutura na qual está isso tudo. Words are not isolated items that are disconnected from one another. As palavras não são itens isolados, desconexos umas das outras. They belong to worlds, giving them meaning and significance. Elas pertencem a mundos, os quais dão para elas o significado, o entendimento. It is not sufficient to say the sound football to have the same meaning here and in Atlanta. Não adianta simplesmente fazer o som futebol, que ele vai ter o mesmo significado aqui ou em Atlanta. And it is not the same thing for a Roman Catholic to say salvation, meaning the same reality that we would mean with using the same word. Quando um católico romano fala salvação, ele também não está querendo dizer a exata mesma coisa que nós ao usar esse termo. When a Roman Catholic talks about sin, Quando o católico fala sobre pecado, there is a whole set of files that opens up. muitos arquivos são abertos. Different, very different from the set of files that we open when we say the word sin. Muito diferente dos arquivos que nós abriríamos quando nós falamos pecado. Mark Knoll then reread the Catechism Mark Knoll então releu o catecismo and understood this very important and basic point. e entendeu esse ponto básico e importantíssimo. That whenever the Catechism speaks of Christ,
Christ, Christ, Christ, que sempre que o catecismo fala de Cristo, 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 there is always, I repeat, always the church. eu sempre querem dizer com isso, e sempre, repito, sempre querem dizer com isso, a igreja. The sound is Christ, O som é Cristo, but the meaning is more than the historical, biblical Christ. mas o significado é muito mais do que o significado histórico e bíblico de Cristo. The meaning is the ecclesial face of Christ that we encounter today. O significado para eles é a face eclesiástica de Cristo que encontramos hoje em dia. And so whenever the word Christ is mentioned, Então, sempre que a palavra Cristo é mencionada, the file of the church is opened. abre-se o arquivo da igreja. When the word grace is mentioned, Quando a palavra graça é mencionada, the file of merits and intercessions and works is open. o arquivo de mérito e intercessão e obras, esse é aberto também. When the word faith is pronounced, Quando a palavra fé é pronunciada, a set of files opens up involving merit and again the necessity for works to be performed in order to complete and activate that faith. também se abre um grupo de arquivos onde a ideia de mérito, de trabalho, de uma performance nossa é necessária para completar a fé. So you see the point that using the same words doesn't mean that we are talking about the same things. Então note que usar a mesma palavra não significa estar falando da mesma coisa. And oftentimes when we speak and talk with Catholics, we come to the same experience. E muitas vezes ao conversarmos, falarmos com católicos, temos essas mesmas experiências. If we stay at the superficial level of mere phonetic resemblances, Se ficarmos no nível superficial da similaridade fonética, we then can easily conclude that we are actually talking about the same things, the same realities. poderíamos até concluir que estamos falando das mesmas realidades. But that's not the case, Mas não é assim. because Roman Catholicism puts words into its own system, worldview, framework. Porque o catolicismo bota as palavras no seu sistema, na sua cosmovisão, na sua estrutura de pensamento. And gives these words specific meanings that are not derived from the Bible alone as the supreme authority. E dá a essas palavras significados específicos que não são retirados apenas da Bíblia como única autoridade. The meanings given to words used by the Roman Catholic Church derives from a series of passages and steps and processes involving the Bible, but also involving the long trajectory of tradition and the rich magisterium of the church. O processo pelo qual eles fazem isso é muito além do que simplesmente tirar da Bíblia, mas são muitos passos que passam pelo magistério da igreja, pela tradição, por várias coisas que são feitas para chegar a esse significado. And so you see, Catholic words are made up of layers. Então veja, as palavras católicas são construídas com camadas, uma sobre a outra. Layers on top of the other. Uma camada sobre a outra. The sound is the same, but the meaning goes through a series of stratified layers. O som é o mesmo, mas o significado está estratificado em várias camadas. And so we have to understand how the system works. Então você tem que entender como o sistema funciona. We cannot be simply saying, we're using the same words, we're actually saying the same thing. Não podemos ser simplistas e dizer, a gente está usando as mesmas palavras, estamos dizendo as mesmas coisas. Let's make some examples. Vamos- And we are entering the second section Vamos of a uns my exemplos talk. e estou entrando aqui na segunda sessão da minha fala. Let's consider the word of God. Vamos considerar o termo a palavra de Deus. The word of God. A palavra de Deus Foundational word for the gospel. é uma expressão fundacional para o evangelho. The revelation of God in his written word and ultimately in his incarnate word, both of them joined together, testifying to one another. A revelação de Deus na sua palavra escrita e depois na sua palavra encarnada, e os dois interligados de uma forma maravilhosa e final. But for the Catholic Church, the expression word of God is much more than the Bible and the revelation of Christ. Mas para a Igreja Católica, a expressão palavra de Deus é muito mais do que simplesmente a Bíblia
The word e Cristo The encarnado. Word of God for the Catholic Church precedes what the Bible says. It was before what the Bible says. A palavra de Deus para o catolicismo precede a Bíblia, And vem antes disso, exceeds what the Bible says. e excede, vai além do que a Bíblia diz. It is a dynamic, ongoing set of revelation coming from God, occasionally entering the word of the Scriptures, but being much bigger than Scripture. É uma contínua e dinâmica revelação que vem da parte de Deus, em certo momento envolve sim a Bíblia, mas segue além dela e continua. And so, for them, the Word of God is a living, dynamic, ongoing process. Então a palavra de Deus é um processo vivo e dinâmico, contínuo. And it cannot be confined to the words of Scripture alone. E não pode ser confinado às meras palavras da Escritura somente. That is why when you hear, say, the Pope or cardinals or the priests talking about the church is committed to the Word of God. Quando você ouve o Papa, um cardeal, um padre falando que a igreja está comprometida com a palavra de Deus, Amen. a gente diz amém. Amen? Amém? What do you mean by the Word O of que você God? quer dizer com palavra de Deus? They mean this ongoing process that ultimately results in the Catholic Church to decide what and where is the Word of God. Eles se referem a esse processo contínuo em que a Igreja Católica define e decide aonde e quando está a palavra de Deus. The Bible is only one piece in a much bigger puzzle. A Bíblia é só uma peça num quebra-cabeças muito maior. Think of the word sin. Vamos pensar na palavra pecado. According to the Bible, sin is the breaking of the covenant that happened in the Garden of Eden. Para a Bíblia, o pecado é a quebra do pacto feito no jardim, no Éden. And interrupting, severing the relationship between God and Adam. E, claro, isso cortou, quebrou a relação entre Deus e Adão. And the results of sin are, humanly speaking, unresolvable. E os resultados do pecado são humanamente irresolvíveis. In order to resolve the consequence of sin, you need God Himself to intervene. A fim de resolver os resultados do pecado, você precisa que o próprio Deus intervenha. By His resurrection power, regenerating people and calling them to repentance and faith. Pelo poder da ressurreição, regenerando as pessoas e chamando-as para arrependimento e fé. For the Catholic Church, sin, although the word is similar, or actually the same, Para os romanos, embora a palavra pecado seja a mesma, it is understood as a weakness, é entendido mais como uma fraqueza, as a failure, uma falha, as a sickness. uma enfermidade. When you're sick, you may add fever, temperature. Quando você está doente, talvez você esteja com uma febrinha, You may feel weak and strange. você pode se sentir meio enfraquecido e meio estranho, You may spend time in bed. talvez você fique mais na cama, You may take some pills and medicines. talvez você tome uns remédios aqui e acolá, But you are alive. mas você está vivo. You are weakened. Tá enfraquecido, You're sick. doente, But you are alive. mas está vivo. You can get up. Dá para levantar, You can drink, take the pill. Você- You can speak, you can talk, you can listen, you can watch TV. você consegue você mesmo pegar água, tomar o seu remédio, falar, conversar, ouvir, ver TV. You only need help Você só precisa de ajuda to get better. para ficar melhor. But you are able to contribute to your own improvement. Mas você é capaz de contribuir para a sua própria melhoria. Grace is something that helps you to get better. A graça é algo que te ajuda a melhorar. And the sacraments are those medicines and pills that the church gives you in order for you to get better. E os sacramentos são os remédios, as pílulas que a igreja te dá para você melhorar. And that is why the Catholic Church believes that you must do something.
E é por isso, in order to be saved. por isso que a Igreja Católica crê que você precisa fazer algo a fim de ser salvo. Yes, there is the medicine of the sacraments of the church. Sim, a medicina, o remédio dos sacramentos da But you igreja. have to do your own part. Mas você tem que fazer a sua parte. Otherwise, the sacraments of the church are only there. Se não for assim, os sacramentos só estão lá e pronto. Your problem is not that you are dead in your sins, O seu problema não é que você está morto nos seus pecados. totally incapable of doing anything in order to solve your problem. Totalmente incapaz de fazer qualquer coisa que seja para resolver o seu problema. Your problem is that you are sick, in need of help. O problema é que você está enfermo, precisando de ajuda. That is not the biblical view of sin. Essa não é a visão bíblica do pecado. Sin leads to death. O pecado leva à morte. And when you're dead, you're dead. E quando você está morto. You cannot say to a dead person, oh, there is a pill here, just get up and take the pill. Você não pode falar para uma pessoa morta: oi, aqui tem uma pílula, você levanta, por favor, e toma aqui o remédio. Have you ever seen a dead person come standing up and say, okay, I'm going to take the pill now? Você já viu alguma vez uma pessoa morta levantar e falar: ok, tá bom, vou tomar o remédio? In order for that dead person to be revived, there is a need for the resurrection divine power. Para que essa pessoa volte à vida, é preciso que haja o poder da ressurreição divina. To regenerate the person. Para regenerar essa To pessoa. make her born again from above. Fazê-la nascida de novo do alto. By the Holy Spirit. Pelo Espírito Santo. Salvation is not a small help given to you by a generous God. Salvação não é uma ajudinha de um Deus generoso para você. For you to get better. Para você melhorar. Our condition in our sins is the condition of dead people. A nossa condição no nosso pecado é a condição de gente morta. And that is why, according to the Bible, we are saved by grace alone. E é por isso que, de acordo com a Bíblia, somos salvos somente pela graça. What can a dead person do? O que poderia um morto fazer? Nothing. Nada. It is by grace. É só pela graça. It is God intervening in our lives with his resurrection power. É Deus intervindo em nossas vidas com o poder da ressurreição. Giving life to dead sinners. Dando vida a pecadores mortos. You see, we say the same word, sin. We are sinners. Oh, we share it with Catholics. We're all sinners. Yeah? That's not true. They have a very different view of what sin is and what the impact of sin is. Veja, nós partilhamos essa palavra com os católicos. Pecado. Eles dizem: nós somos pecadores. E nós dizemos: somos pecadores. Ah, viu, a gente concorda. Todos nós concordamos. Não. Eles têm uma visão muito diferente do que é pecado e, claro, o que é um pecador. The final example, we could go on and on the whole night giving examples. Mais um exemplo, poderíamos passar a noite dando exemplos, mas o A último. very important word in today's ecumenical language is unity. Nos ciclos ecumênicos, uma palavra muito importante hoje em dia é unidade. Everybody speaks of unity. Todo mundo fala sobre unidade. Unity. Unidade, unidade. We are fed up with divisions, conflicts and strifes, etc. Nós não aguentamos mais os conflitos, as brigas, as confusões por aí. But the Bible has much to say about unity. What does unity mean? A Bíblia tem muito a dizer sobre unidade. O que unidade significa? It is the unity among believers in Christ. É a unidade dos crentes em Cristo. We only can have unity among followers of Christ. Só podemos ter real unidade entre os seguidores de Jesus. The people whom the Father have given to the Son. O povo que o Pai deu ao Filho. And in whom the Holy Spirit has applied the work of Christ. E em quem o Espírito Santo aplicou a obra de Jesus Cristo. Leading them to become part of the church. Os levando a se tornarem parte da igreja. That's unity according to Scripture. Essa é a unidade, de acordo com a Escritura. That is not the way in which the Roman Catholic Church understands unity. Mas não é essa forma que a Igreja Católica Romana entende unidade. Especially after the Second Vatican Council. Especialmente depois do Segundo Concílio de Vaticano. 1962, 1965. De 1962 a 65. The Catholic Church is now committed to expand, stretch that unity to the whole of mankind. A Igreja Católica está comprometida com expandir essa unidade para englobar toda a humanidade. Regardless faith, beliefs and commitments. Independente da sua fé, dos seus compromissos, das suas crenças. In 2020,
the recently died Pope Francis wrote an encyclical Em 2020, o Papa Francisco, o recém-falecido, escreveu uma encíclica entitled Fratelli Tutti, All Brothers. chamada Fratelli Tutti, todos os irmãos. And the idea was that we are all already brothers and sisters. E a ideia é que todos já somos irmãos em Believers, Cristo. non-believers, Crentes, não crentes, Christian, Muslims, cristãos, muçulmanos, Hindus, Buddhists, hindus, we are budistas. all brothers and sisters, Todos já somos uma grande irmandade, praying to the same God, whoever He is. orando para o mesmo Deus, onde quer que esteja. And so the ecumenical engagement of the Roman Catholic Church is driven by this false idea of unity. Então, o movimento ecumênico da Igreja Católica é conduzido por essa falsa visão de unidade. And we should be aware that when we enter these ecumenical relationships with Rome, they use the word unity, but they actually mean something different than biblical unity. Então, quando a gente se envolve com romanos e conversa sobre ecumenismo, temos que lembrar disso, que eles falam de unidade, mas o que querem dizer é algo bem diferente do que a unidade bíblica. What is then the problem? And I come to the third and final part of this talk. What is the problem then of Catholicism? Qual é o problema, então? É a terceira e última parte da fala. Qual é o problema com o catolicismo? Well, there are several, of course, several issues at stake. Okay, Catholicism is a complex system made of beliefs, practices, texts, etc. Claro, é bem complexo. O catolicismo é um sistema muito complexo, feito de diversas crenças, práticas, textos. Então, realmente tem muita coisa. But they all boil down to a basic issue Mas tudo pode se resumir a uma questão básica. that I already referred to in the introductory remarks. Eu já fiz referência a ela na minha introdução. The Catholic Church is not committed to be obedient to the written Word of God, namely Scripture. A Igreja Católica não está comprometida em ser obediente à palavra de Deus escrita, o que chamamos de Bíblia. The Catholic Church has a perhaps high view of Scripture, Talvez a Igreja Católica tenha uma visão elevada, tenha honra para com a Bíblia, but not as the ultimate Word of God, mas não como a final, a última e suprema palavra de Deus, standing above the church, que esteja acima da Igreja, having the right to guide the church, tendo o direito de guiar a Igreja, having the right to correct the church, com o direito de corrigir a Igreja, having the right to teach the church. com o direito de ensinar a Igreja. The Catholic Church thinks that the Bible is important, A Igreja Católica crê que a Bíblia é importante, but the church is also important, and it tends to be elevated to the same position of the Bible. Eles diriam isso, mas que a Igreja também é importante e tendem a elevá-la ao mesmo nível, à mesma posição da Bíblia. And because of the view of tradition, both preceding and exceeding Scripture, E por causa da ideia de que a tradição tanto precede quanto excede a Bíblia, the Bible is only one voice in the Catholic choir. a Bíblia é apenas uma voz no grande coral católico. There is a voice there, Tem uma voz ali, but there is also the voice of tradition mas tem a da tradição ali, and the voice of traditions, e a das tradições, and then the voice of the magisterium, e a voz do magistério, and they form a choir. e formam todos um grande coral. And the voice of the Bible is hidden E a voz da Bíblia é and escondida. ultimately suffocated by the other voices. E no final das contas é sufocada pelas outras muitas vozes. That's a basic problem. Esse é o problema básico. If you don't recognize the supreme authority of God as it is expressed in the written word of God, namely the Bible, Se você não reconhece a suprema autoridade de Deus na sua palavra escrita, ou seja, na Bíblia, every word that you are going to use cada palavra que você vai usar will be flawed, vai ser falha, will be poisoned, vai estar envenenada. ultimately will be false. Em última instância, falsa. Because the meaning is not driven from Scripture Porque o alone. significado não está sendo trazido, extraído da Bíblia apenas. And that is a very basic issue, E essa é uma questão muito básica, muito very basilar, profound issue muito profunda, that the Catholic Church has always resisted
to change. E a Igreja Católica sempre resistiu mudar isso. In fact, the Catholic Church has always had the tendency of adding voices. Na verdade, a tendência da Igreja Católica é ampliar, colocar mais vozes. The choir is becoming bigger and O bigger. coral está se tornando cada vez maior. The choir, the voice of religions. A voz das religiões está The entrando. voice of cultures. A voz das culturas. The voice of different traditions. A voz de diferentes tradições. The voice of different people saying different things. A voz de pessoas diferentes And the dizendo coisas choir is diferentes. becoming bigger and bigger. E está ficando cada vez maior esse coral. And the voice of Scripture is silent. E a voz da Escritura está silenciosa. When our forefathers, the reformers in the 16th century, Quando nossos pais reformadores no século XVI, they had the courage to rebuke the church then eles tiveram a coragem de corrigir, de chamar a atenção da igreja na época. and to call the church back to this very basic commitment. E chamar a igreja de volta a esse comprometimento básico, basilar. The church stands under the Bible, A Bíblia está abaixo da Escritura. and the church is at A the igreja debaixo da service Escritura. of the Bible. E a igreja está a serviço da Bíblia. The church is not the teacher above Scripture, it is the servant under Scripture. A igreja não é o mestre sobre a Bíblia, é o servo abaixo da Bíblia. There is a related basic problem in Catholicism. E tem um problema relacionado no catolicismo. While Rome doesn't recognize the Bible as the supreme authority, Por quê que Roma não reconhece a Bíblia como autoridade suprema? Rome doesn't recognize Christ as the only mediator and savior. Ela não reconhece Cristo como o único mediador e salvador. Of course, it recognizes important elements attached to Christ as the mediator. Claro, ela reconhece elementos importantes conectados a Cristo mediador, But again, the mediatorship of Christ is thought of as being a choir of mediators. mas, de novo, o trabalho mediatorial de Cristo é visto como num coral de mediadores. Next to Christ, there is Mary. Juntinho de Cristo está She's also Maria. mediator. Ela também é mediadora. Next to Mary, there are the saints E junto de also Maria, mediating. um monte de santos, todo mundo ajudando na mediação. All of a sudden, there is a team of mediators. Logo tem um time, uma equipe de mediadores. But this is a serious flaw against the full deity and humanity of Christ as the only mediator between God and man. Mas essa falha é muito séria no que diz respeito à autoridade de Cristo como único, como verdadeiramente Deus e homem, o único mediador. Jesus Christ is the only totally God and fully human in order to mediate between the two. Só Cristo é totalmente divino e plenamente humano a fim de mediar entre os dois. And if you add other mediators next to him, E se você colocar ali, adicionar outros mediadores junto a ele, you're ultimately undermining the full humanity of our mediator. você está no final das contas indo contra a completa humanidade do nosso mediador. As if the mediatorship of Christ is not enough, Como se a obra de mediador de Cristo não fosse is suficiente. not fully accessible, Ele não é totalmente acessível. is not there to help you and to save you. Que ele não estivesse lá para te ajudar, para te salvar. You need someone else. Você precisa de outra pessoa. This is a serious problem. Isso é um problema sério. When people pray to Mary or the saints, Quando as pessoas oram para Maria ou para os santos, developing full devotional lives, desenvolvendo vidas devocionais completas, that means undermining the sufficiency of Christ and Christ alone. isso mina a suficiência de Cristo como único mediador. Why should we go to Mary to receive God's grace? Por que deveríamos ir para Maria para receber a graça de If Deus? God the Father has sent His Son to become a man like us, Se Deus o Pai mandou o seu Filho para se tornar um homem que nem a gente. and the Bible says that He understands us fully, E a Bíblia diz que Ele nos entende completamente. and if that is not sufficient, there is more. E se isso não basta, tem mais. The letter to the Romans says that the Holy Spirit comes to our help, A carta aos Romanos diz que o Espírito Santo vem para nos ajudar to também. help us and lead us to Christ. Para nos ajudar e nos levar a Cristo. God the Father sent the Son to be the mediator. Deus Pai mandou Deus Filho para ser o mediador. God the Father and God the Son, they sent the Spirit to be
the helper for us to get to the mediator. Então Deus Pai, Deus Filho mandam o Espírito para nos ajudar a chegar ao mediador. The triune God O Deus Trino was at work in providing salvation for us. estava agindo ao trazer salvação para nós. What is the need to go to Mary? Por que você precisa ir para Maria? What is the need to go to Saint Anthony, to Saint whoever? Para quem pedir ajuda para Santo Antônio, ou São sei lá quem? If the Lord Jesus came to us as fully God and fully man, Se o Senhor Jesus veio a nós como plenamente homem e plenamente Deus, His work is complete. sua obra está completa. And He sits on the throne. E Ele está sentado no And trono, He intercedes for us. intercede por nós. And if you have problems in addressing the Son, E se você tem problemas com chegar até ao the Filho, Holy Spirit helps you é o Espírito Santo que te ajuda to verbalize, a to get into. verbalizar, a chegar até Ele. What is the need for Mary? Por que precisam de Maria? That's another basic problem in Catholicism. Esse é um outro problema básico no catolicismo. Undermining the full humanity of Christ. Acabam por minar a plena humanidade de Cristo. Undermining the full authority of God in His Word. Minando a plena autoridade de Deus em sua palavra. Resulting in a system that is distorted and distorting the gospel. Resultando num sistema que é distorcido e que distorce o Evangelho. Using the same words, Usando as mesmas palavras, but having built and constructed a different world. mas tendo construído um mundo totalmente diferente. Our task is not to be against flesh and blood. Nossa tarefa não é ser contra carne e sangue. We love our Catholic friends. Amamos nossos amigos We love our católicos. Catholic neighbors. Amamos nossos vizinhos We católicos. love our Catholic family members. Amamos nossos familiares católicos. Some of us, perhaps most of us, or many of us, do come from Catholic backgrounds. Alguns de nós, muitos de nós, talvez a maioria de nós venha de um background católico. We love them, Nós os amamos. but we have to fight against the strongholds that pretend to come against the knowledge of God as it is revealed in Christ. Mas devemos lutar contra as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus revelado em Cristo. Let's pray that the Lord will grant us to fight this good battle. Vamos pedir a Deus que nos ajude a lutar esse bom Let's combate. pray. Oremos. Father God, we thank you for the gospel of Jesus. Deus Pai, agradecemos pelo Evangelho de We Jesus. thank you for the word of God that is sufficient to teach, to train, to educate, to rebuke us. Agradecemos pela palavra de Deus que é suficiente para nos treinar, para nos corrigir, para nos instruir. We thank you for Jesus Christ as the only mediator who is effective and alive. Agradecemos por Jesus Cristo, único mediador, efetivo e vivo. We thank you for the gospel. Agradecemos pelo Help Evangelho. us to be good neighbors with our Catholic friends Ajude-nos a sermos bons vizinhos de and nossos to love them católicos. by talking to them about the gospel. e a amá-los por meio de falar do Evangelho com We eles. ask these things in Jesus' name. Pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Amém.